Deixa Deus te usar nessa noite, amém? Fica à vontade. Igreja Viva, a paz do Senhor. Eu sou muito grato a Deus por todas as vezes que eu vou ministrar a palavra dele, porque ser um ministrante de Deus, ser um representante do ministério de Jesus Cristo na terra, fala muito sobre renúncia e também fala muito sobre entrega. E é interessante que eu preparei uma palavra, passei a madrugada estudando, orei e disse ao Senhor: a direção é tua. Vim para cá, pastor, acreditando que eu pregaria aquela palavra que preparei. E agora, nos 45 do segundo tempo, ele disse: vai trocar. Mas é bom ser obediente à voz de Deus. Encontra o texto de Ezequiel capítulo 1, por gentileza. Sou grato, muito grato a Deus pelo Reginho. É um amigo de alguns anos. E o Senhor tem preparado para estar nos colocando nos devidos lugares onde o Senhor prometeu a nós que estaríamos. É uma pessoa de oração e uma coisa eu falo a você: sempre priorize na sua vida ter pessoas que oram. Porque quem ora, quem tem contato com Deus, não consegue ter contato com traição, não consegue ter contato com a mentira, não consegue ter contato com o abandono. Então, ande com quem ora, que você não será traído. E o Reginho é um amigo de oração. Também sou grato ao pastor dessa igreja pela confiança de altar. Confiar em pessoas para trazer uma palavra para a igreja é uma coisa complicada, não, pastor? Porque às vezes a gente não sabe qual alimento vai ser dado à noiva, e o pastor da igreja, ele recebeu a responsabilidade de entregar para a igreja o melhor. No último dia ele será cobrado disso. E aí, se ele entrega o altar para alguém que não tem responsabilidade com a palavra de Deus, e aí a igreja não recebe a palavra, ou a igreja recebe algum apedrejamento, desabafo de altar, isso simplesmente será cobrado do pastor. Então eu sou grato a Deus pela confiança de poder estar ministrando a essa igreja. Pastor Davi, toda a sua família, estava com saudade, ele foi meu pastor, numa época muito difícil da minha vida, muito difícil. Quem viveu essa época comigo sabe, foi Deus quem me livrou. E nesse período de dificuldade, o Senhor colocou ele para me pastorear. Eu sou muito grato a Deus até hoje. E eu morrerei grato a Deus por aquilo que Deus fez através da vida dele e da família. Em nome de Jesus. Sara foi minha líder no grupo de louvor lá no Planalto. É ungida, pastor, ali tem história, viu? É uma mulher de Deus. E a toda a igreja, sou grato porque o Senhor está entre nós, e isso é resultado do compromisso que a igreja tem com Ele. Sem mais enrolação, Ezequiel capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 3. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar
Glória a Deus. Ezequiel capítulo 1, verso 3, quem achou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor estava ali sobre ele. Se assenta dando glória a Deus. Deus me deu uma nova direção na palavra, porém o contexto é até o mesmo. Eu ia pregar sobre Apocalipse 1, verso 9. E aqui no momento do ofertório, enquanto orávamos pelas ofertas, o Senhor me deu uma direção. Porque o cativeiro de João, em Apocalipse capítulo 1, verso 9, era um cativeiro isolado. Ele havia sido isolado de pessoas. Ele havia sido retirado do meio da sociedade e enfrentava um cativeiro pessoal. Uma luta consigo mesmo. Porém, o cativeiro de Ezequiel era um pouco diferente. O cativeiro de Ezequiel, ele era um cativeiro uno a todos aqueles que foram tirados de Israel à força pela Babilônia. Nós temos aqui um cenário de um cativeiro e um profeta que Deus escolheu para falar no meio do cativeiro. E é interessante, para um bom leitor da Bíblia, que o cativeiro de Ezequiel, ele serviu para trazer para o povo futuramente uma nova consciência sobre quem era o seu Deus. Porque eles saíram do Egito, e essa história havia sido contada por muitos e muitos e muitos anos, durante as gerações até a chegada da Babilônia. Porém, aqueles que chegaram ao cativeiro babilônico não conheciam literalmente ou diretamente o Deus que tirou os hebreus do Egito. Deus estava preparando para eles algo que iria aproximá-los um pouco mais daquilo que era Ele, para o meio do seu povo. Porque eles ouviam histórias, e mesmo sabendo que Deus era com eles, que eles eram os escolhidos do Senhor, se afastavam constantemente do propósito. Deixavam o Senhor, serviam outros deuses. Então veio esse cativeiro babilônico, e esse cativeiro era o cativeiro que Deus preparou não somente para mostrar para Israel que Ele era o Deus de Israel, como para também mostrar para as outras nações que Israel tinha um Deus. Ezequiel estava numa região, o lado de fora dos muros da cidade, junto com a população que foi levada em cativeiro. E ali, de repente, ele se depara sozinho naquele lugar. Deus vai falar com ele, e no momento que Deus vai falar com ele, ele precisa sair do ambiente que está, ele precisa tomar uma nova posição para que Deus possa assim então liberar sua palavra. E antes de falar, pastor, Deus se apresenta, porque nós vemos no texto de Ezequiel capítulo 1, ao discorrer do texto, que Deus vai mostrar coisas do céu para ele. Anjos vão descer, Ezequiel vai ver fogo, Ezequiel vai ver nuvem de tempestade, Ezequiel vai ver o trono. E aí depois que ele vê tudo aquilo que Deus queria mostrar, a Bíblia diz que ele cai como morto. E Deus vai liberar a palavra, e a primeira palavra de Deus para Ezequiel era essa: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Aqui vem a melhor parte desse texto, é que Ezequiel não levanta. Mesmo vendo toda a glória que o Senhor revelou para ele, mesmo vendo toda a revelação que Deus queria dar para ele, Ezequiel ainda está sem força.
Ezequiel ainda está caído, Ezequiel ainda está prostrado, e a palavra do Senhor para Ezequiel não é vai, a palavra do Senhor para Ezequiel não é faça, a palavra de Deus para Ezequiel naquele momento era levanta. Porque muito antes de Deus fazer aquilo que Ele disse que ia fazer na tua história, Ele vai te levantar. E aí a gente percebe que como Ele não levanta, o Espírito Santo desce, se apodera dele e coloca de pé. E aí quando Ele coloca de pé, Deus não vai continuar falando, Deus vai dar uma outra revelação para ele, Deus vai mostrar algo para ele. E nessa geração que vivemos, a gente está louco para ouvir, mas ninguém está atento para entender, porque Deus já estava falando com ele. Quando o céu se abriu, Deus já estava falando com ele. Quando a glória se manifestou, Deus já estava falando com ele, mas ele não estava entendendo, porque eu nunca vi Deus abrir o céu dentro do cativeiro e não tirar o seu povo de lá. Não, vou de novo. Eu nunca vi Deus abrir o céu dentro do cativeiro e o povo fica acomodado no cativeiro. E a palavra de Deus para Ezequiel foi levanta, justamente para representar Ezequiel, o povo. Deus estava dizendo, eu não quero vocês aí dentro, mas antes de eu tirar do cativeiro e devolver o que é de vocês, vocês precisam se levantar. O que é levantar, Raisson? Tomar posição. Quer ver Deus entrar e agir? Fica na posição que Deus te colocou, porque não adianta eu querer ir, eu querer falar, eu querer agir, se eu não permaneço onde Deus quer que eu fique. Deus não disse, Ezequiel, vai e fala. Antes de você ir falar, Ezequiel, eu falo com você, mas se levanta. Quer ouvir minha voz, Ezequiel? Se levanta. Quer entender o cativeiro, Ezequiel? Se levanta. Quer mudança de rota? Fica na minha posição, que eu vou mudar esse cativeiro. E aí perceba que depois disso, Deus revela para ele, aparece um rolo diante do homem, e Deus está em silêncio. Ezequiel vai analisar cada pedacinho daquilo, e depois que ele termina de ver tudo que Deus estava mostrando, aí Deus começa a falar de novo, e a palavra é, come. Ao teu ventre será amargo como fel, mas na boca é doce. Não. E era um rolo escrito com palavras pesadas, palavras de injúria, palavras de maldição. Mas Deus estava dizendo, as palavras podem ser pesadas, mas na sua boca tem que ser doce. A palavra pode ser de maldição, mas na tua boca tem que ser doce. Porque não adianta eu pregar uma palavra, e a intenção de eu pregá-la é que a igreja viva, ou que a igreja seja mudada, ou que a igreja seja cheia, se eu não tiver doce as palavras do Senhor na minha boca. Já prestou atenção como Cristo pregava? Quando Jesus pregava, as pessoas se admiravam pela autoridade e ousadia. Agora entenda isso aqui. Uma vez Jesus fez uma coisa para mostrar para os seus discípulos o que é que ele queria. Ele começa a pregar uma palavra pesada. Ele começa a bater com força. E aí o povo começa a ir embora. E aí o Pedro vai chegar em Jesus e vai dizer dessa forma, mestre, todos vão embora. E a palavra de Jesus para Pedro é, vai também. Só que o Pedro já tinha entendido. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar?
Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pedro vai dizer para Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? O que Jesus estava querendo mostrar não só para os seus discípulos, mas para toda aquela multidão, é que não adianta você sentir o sabor e não digerir o conteúdo. A palavra é doce, a palavra é boa, mas se você não digere, você não entende. Porque ela é doce, mas se ela não te transforma, tem alguma coisa errada. A intenção é você entender aquilo que é necessário que você faça, porque a porta está aberta. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Mas quem vai passar pela porta é você. Depende de você. Quando João recebe a visita de Jesus na ilha de Patmos, ele repara que uma porta se abre no céu. Aí uma voz de dentro da porta diz: sobe. Porque não adianta nada, ele está vendo a porta, mas se ele não entra, Deus não fala com ele. Você já prestou atenção que só depende de um passo seu para as coisas mudarem? Porque a porta ele já abriu. E aí você está lá: meu Deus, não dá, meu Deus, a dificuldade é muito grande, são pessoas contra mim, são situações que me impedem, mas a palavra é essa, a porta já está aberta. Ezequiel profetizava num tempo unânime a Daniel dentro do palácio, Ezequiel do lado de fora com os cativos. Deus não deixou ninguém sem palavra. Não. Era Daniel lá dentro ajeitando as coisas para o povo sair, e Ezequiel lá fora liberando a palavra que Deus enviava para o seu povo, dizendo: se arrependam, porque a porta já está aberta, Daniel já está lá dentro, mas para vocês saírem, vocês têm que tomar uma atitude. E é engraçado que Deus não estava pedindo muito para eles. Deus não pediu para eles se levantarem em guerra contra os babilônios. Deus só pediu para eles mudarem de atitude. A única coisa que Deus queria que eles fizessem para que saíssem dali era que abandonassem os outros deuses e servissem somente a Ele. Simples. Você quer saber qual é a maior dificuldade? É que o povo sempre esperou algo que pudessem ver. Só que eu não vim aqui como um pregador dizer que você não vai ver. Vai ver sim, mas tem um tempo de Deus para tudo. E o tempo agora não é de ver, o tempo agora é de mudar. Porque só chega na rota, oh meu Deus do céu, só chega no destino que Deus preparou quem segue o caminho que Ele trilhou. E aí você está na expectativa de que o que você está fazendo te leve onde você quer. E o que Deus está dizendo através desse pequeno pregador essa noite é: segue o caminho que eu fiz para você, e você vai mais longe do que o que você projetou. Segue o caminho. Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho. E um dia ele encontra com uma mulher. Essa mulher veio desesperada porque a sua filha estava endemoniada em casa. E quando os discípulos veem a mulher, eles tentam repreender Jesus para não falar com ela. E aí quando eles
começam a repreender Jesus para que ele não fale com ela, ele interrompe eles e fala com ela, mas a palavra dele para ela era pesada. Como posso tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? Você talvez não conseguiu compreender a profundeza desse texto. Vamos falar um pouco de cultura? Naquela época, pastor, eu andei estudando muito sobre isso, porque essa foi uma palavra que mexeu com a minha mente. Não tinha cachorro dentro de casa, queridos. Eram mais selvagens do que são os nossos de hoje em dia. É interessante que o pão também era diferente. E havia um certo costume, porque eles faziam pão para comer, e o que sobrava da farinha, do fermento, eles faziam outro pão. E eu vou falar uma coisa um pouco nojenta aqui, o que eles faziam com esse pão. Quando terminavam de comer, pegavam esse pão e limpavam suas mãos nele, e a casca desse pão ia caindo no chão. Esse pão era jogado fora. Aí então eles abriam a porta, os cachorros entravam e comiam. É muita loucura. Porque quando Jesus diz para ela, como posso tirar dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, ele estava falando de um pão que não era comestível, estava falando de um pão que ia ser jogado fora. Você conseguiu entender? Não, vou liberar para você. Jesus sabia que o que ele estava fazendo ali ia ser jogado fora por aqueles para quem ele veio. Ele estava dizendo: os meus filhos, Israel, não vão aproveitar aquilo que eu estou dando a eles. Vão limpar as mãos, ou seja, vão ser curados, vão ser restaurados, vão receber sinais, vão me ver, mas vão jogar fora. Aí a mulher diz assim: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus estava entendendo que mesmo se fosse o pão de jogar fora, ela estava querendo, porque ela sabia que resolveria o problema dela. Aí ele diz: fica tranquila, porque eu vim para mudar um sistema. Ah não, a partir daqui não será mais o que fica do lado de fora, é filho, vai sentar na mesa. O pão que alguém quer jogar fora, eu vou te dar, e você vai se saciar. E ele diz: vai em paz, tua filha já está curada. Ele era o caminho, mas quem o seguia não queria seguir o caminho que ele trilhava. Ele era o caminho, mas quem o seguia não queria ir onde ele ia. Mas você quer o melhor de tudo? Para mim voltar para Ezequiel e poder encerrar esse texto, é que eu nunca vi na Bíblia, nunca vi Deus deixar de fazer algo que Ele quer por causa de alguém que não quer acreditar. Eu vou de novo. Eu nunca vi. Quando Daniel ia ser lançado na cova, ele não reclama, ele não murmura, ele entra. Quer saber por quê? Porque enquanto Daniel estava lá orando, enquanto Daniel estava lá jejuando, enquanto Daniel estava lá se prostrando, Deus falava com ele. E eu não conheço, jamais conheci um Deus que quando Ele fala com alguém, quando Ele se manifesta a alguém, ou se revela a alguém, Ele deixa essa pessoa morrer nessa provação que ela foi colocada. Porque uma coisa é certa, toda vez que alguém se aproxima de Deus, a provação vem. Toda vez que alguém se dispõe a servir a Deus, a provação chega. E justamente para que você o conheça, porque você não vai conhecer o Deus que você serve quando as coisas estão boas. São os tempos de dificuldade que revelam o Deus que te guarda, o Deus que cuida de você, o Deus que não deixa nada faltar para você.
É o cativeiro que é o cativeiro que te leva ao exemioterremai. Levanta, fica de pé. Eu estou sentindo, eu não vou guardar. Meu Deus do céu, eu vi um óleo aqui. É minori mitorebal a rácia. Um óleo vai descer sobre a tua cabeça. Porque Deus me disse o seguinte: fala para ele que eu tenho um tempo marcado para eu cumprir algumas promessas. E esse tempo é chegado, porque eu o provei e eu o coloquei dentro do cativeiro que eu escolhi, porque lá dentro também tem pessoas que precisam me conhecer. Haverá uma elevação de nível, e porque tu permanecesse fiel ao Senhor, Ele vai te honrar dentro daquele cativeiro lá, e saberão que é Ele contigo através das suas palavras. Assim diz o Senhor. Pastor, dá um abraço nele. Eu vou encerrar. É miura jona seri mikawa. É minori mikomondora mahaya. Meu Deus do céu. O cativeiro revela quem é Deus na sua vida. É midori pleve no keminaia. Não fuja do cativeiro por causa da dificuldade. Porque se Ezequiel foge do cativeiro, Deus não fala com o povo. É Mihel e Debarácia. Meu Deus do céu. Eles estavam do lado de fora. Mas não é porque eu tenho a porta aberta para sair que eu vou fugir do lugar onde Deus vai me revelar quem Ele é na minha história. Esse cativeiro tem um grande propósito, porque pessoas ao seu redor precisam conhecer o Deus que você serve. Deus vai colocar situações na sua vida. Se prepare, eu estou falando como alguém que viveu isso que eu estou pregando aqui. Deus vai colocar pessoas enfermas perto de você e vai te dar a palavra da cura. Deus vai colocar pessoas com situações complexas diante de você e vai te dar palavra de solução. Então não foge do cativeiro, porque é lá que Deus fará as maiores maravilhas na sua história. Enfrenta, não para. Ezequiel não pode parar de ser profeta porque a situação está complicada. Porque o verdadeiro profeta é aquele que, situação difícil ou não, é porta fechada ou não, é doença ou não, ele é profeta, ele abre a boca, ele fala, porque ele sabe o Deus que fala com ele. Então você pode estar vivendo a maior dificuldade da sua vida, mas eu tenho um conselho para você: não para não. Porque através dessa dificuldade você vai conhecer o Deus que você serve. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus, meu Deus do céu. Jeová é Deus de vida e de vitória. Jeová é Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião.
Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele está aqui. E Ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo. Fica de pé em nome de Jesus. sobre Está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Tua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. E Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se prostrar, irão reconhecer, terão que confessar. O Espírito de Deus me incomoda a dizer aqui que Só há um Deus, Ele tem um renovo toda para algumas terra pessoas e aqui dentro. céu, e outro igual não há. Porque Ele é o Deus que quando Ezequiel já estava velho, quando Ezequiel já estava quase parando, capítulo 47, Ele diz assim: Ezequiel, eu ainda não terminei com você. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Ezequiel, contempla bem, porque da porta do templo vai sair água. Ezequiel era profeta, pastor, mas nunca deixou de ser sacerdote. Não vi na Bíblia. Porque não é, porque Deus está te dando uma coisa nova, uma posição diferente, que você tem que deixar de ser quem você é. Deus escolhe um Ezequiel que dentro do cativeiro não deixou de ser sacerdote. É um Ezequiel que mesmo na pior situação não abandonou a posição. Então Deus diz: eu vou te levantar. Eu gostei de você. Tá difícil, mas não parou. Tá difícil, mas a porta não fechou. Tá difícil, mas ainda tem glória. Tá difícil, mas ainda me adora. Tá doendo, mas não para. Tá machucando, mas não para. Ele vai te levantar. Emiuraio, Emiduraia Bawas, Emido Comandora Mahaya, Emido Plebe da Babado Kevidaraia. Há um fogo aqui. É o Ijo e Midorabaio. Está chegando. Oh Espírito Santo, seu Senhor comigo, renova a crente agora. Emidora bababa do rebaio. Seu Senhor comigo, pegue Ezequiel pela mão e levanta agora. Haverá um levantar de Deus para alguém, porque Deus te escolheu no cativeiro. Eu tenho uma notícia para alguém: esse cativeiro está chegando ao fim. Mas para isso, não saia da posição que Deus te colocou. É dentro de casa, alguém está olhando para você e está até se incomodando, porque você não para, está tudo dando errado, mas você continua vindo aqui. As pessoas não conseguem enxergar,
Mas eu tenho uma palavra para você. Depois desse tempo de cativeiro, Deus vai reconstruir. Ah não. Oramaia semi norakanda. Israel só vai voltar a ser o que era se você permanecer na posição de Deus. A tua casa só vai voltar a ser o que era se você permanecer na posição de Deus. Os seus filhos voltam se você permanecer na posição de Deus. As coisas mudam se você permanecer na posição, porque o tempo do cativeiro te prepara para quando Deus fizer, você não mudar. Porque o mal que existe em nosso meio é: a gente cresce e deixa de ser quem a gente era quando era pequeno. É um negócio de louco, porque Paulo disse uma vez: quando eu era menino, falava como menino, agia como menino. Ele deixou de ser menino, mas uma coisa linda: não é porque eu deixei algumas atitudes infantis que eu vou deixar o caráter de menino. Porque você pode mudar o jeito de falar, você pode mudar o seu jeito de andar, você pode crescer, você pode ser levantado, você pode ser colocado nas melhores posições, mas você só não pode perder o caráter. É por isso que o cativeiro vem. Cativeiro, primeira coisa que você precisa saber, ele vem de Deus. Segunda coisa que você precisa saber, que ele vem de Deus para forjar o teu caráter. Porque é dentro do cativeiro que Deus levanta Ezequiel. Se prepare. Deus vai te levantar no cativeiro. Oraia semi norabarabarabawassai. Pastor, eu cheguei aqui, eu sentei ali do lado da minha namorada, e eu até comentei com ela, porque quando a gente sentou aqui, eu vi uma galeria aqui, e eu fiquei perguntando: Senhor, que negócio de doido que é esse? Jesus me disse que tem filhos da casa que vão voltar. Essa foi a palavra que ele me deu: filhos da casa que vão voltar. Deus trouxe o Senhor para cá por um propósito muito lindo. Deus primeiro queria honrar o seu ministério, porque Ele te conhece. Deus sabe da capacidade que Ele te deu, porque eu vi uma unção de crescimento sobre as suas mãos. E Deus me falava dessa forma: eu permito que Ele enfrente o que as outras pessoas que eu coloco em posições não querem enfrentar. E Ele não muda mesmo que Ele esteja lá ou esteja cá. Não perde essa essência, pastor, porque Deus me disse que vai chegar um tempo e a honra vai ser maior, porque o Senhor não mudou o caráter dentro do cativeiro que Deus te colocou. E Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Tua resposta é fogo sobre o altar. Eu sinto a presença dele aqui. Sendo consumido, deixa o ralador. Ele está aqui, glória dele aqui. Baal tem que cair. Profetas da mentira irão se prostrar, irão reconhecer, terão que confessar. Só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. E outro igual não há. Tá pronta? E outro igual não há. 7, 6, E outro igual não há. E outro igual não há. mais. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei.
Fui chamado para adorar, então adorarei. Porque a autoridade Foi assim que Deus me fez, adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Foi assim que Deus me fez, então adorarei. Oh, meu Deus! Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Sentindo que está chegando Every Joey, if coach, uma every terrified them. novidade pra minha vida. Meu Deus do céu. Uma promessa antiga. É tão gostoso ter propósito com Deus. Porque, pastor, quando a gente mantém o propósito, Deus faz. Tem tanta gente olhando para você e pensando que você para. Mas presta atenção num negócio interessante. Está acontecendo de tudo, mas você ainda está de pé. E não é porque quer. Porque tem cultos, eu falo porque eu passo por isso também. Tem culto que a gente vai para a igreja e a gente fala, não quero, Senhor. Está doendo, coisas não acontecem como a gente quer. Aí o Espírito Santo vem e fala, fica de pé. Aleluia. Porque quem te sustenta sou eu. Quem te levanta sou eu. Você vai, quem fala com você sou eu. Quem vai tirar o cativeiro sou eu. Então fica de pé, Ezequiel, porque o que vai te levar para fora desse cativeiro é a minha palavra. Então confia, porque o cativeiro só serve para você conhecê-lo. Depois do cativeiro, Deus vai reconstruir a tua história. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.